Bom dia. Para mim é uma grande alegria e uma grande responsabilidade estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sou Carol Belino, eu sou membro lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu coordeno um ministério de discipulado de mulheres lá na nossa igreja, porque o ministério de mulheres na nossa igreja é dividido em 3 partes. Então a gente tem a SAF, que trabalha muito na igreja, serve muito a nossa igreja. Nós temos um culto de terça-feira, que é a Mulher Esperança, mulheres que oram todas as terças-feiras. E eu estou trabalhando na frente feminina de discipulado. Como a igreja cresceu bastante, o conselho decidiu dividir em 3 partes para que a gente consiga trabalhar, mais mulheres consigam se envolver na obra do Senhor. E tem sido uma grande alegria para nós. O que a gente faz ali é bem parecido com o que as meninas fazem aqui no Projeto Íntegra, discipulado, caminhada com as irmãs, e a gente tem tido a oportunidade de ir para outros lugares, conhecer outras pessoas e compartilhar do Evangelho. E é muito bom ir em outros lugares e ver como a Igreja do Senhor ela é viva, como ela é ativa, como nós temos encontrado pessoas com o coração disposto a servir ao Senhor, para que o reino do Senhor avance. E hoje eu queria encorajar vocês, pensando num texto que vocês talvez já tenham ouvido falar muitas vezes. Ele está ali no Sermão do Monte. Mas eu queria pensar com você como que nós podemos ser sal da terra e luz do mundo. Como nós podemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira bem prática. Porque eu tenho visto que a gente tem perdido um pouco a habilidade de ser muito prático e muito intencional nos nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, na nossa família, e eu quero encorajar você a isso. Então, antes da gente fazer a leitura, eu queria pensar um pouquinho se você sabe o que significa ser uma influência. Porque hoje em dia a gente pensa muito sobre influenciadores digitais, as pessoas que gravam vídeos e falam e influenciam a vida de muitas pessoas. Eu gosto muito de procurar a definição e eu fui olhar no dicionário, e o dicionário vai dizer que influência é o ato ou efeito de influir, o poder ou ação que alguém exerce sobre pessoas ou coisas. É o poder de influenciar e modificar o pensamento ou comportamento de outrem sem o uso da força ou da imposição. Então, seria você levar pessoas a fazerem outras coisas. E a gente pode influenciar de 2 formas. Nós podemos influenciar por poder ou por autoridade. E quando você influencia por poder, não necessariamente você vai ter uma influência sobre a pessoa. Quer ver? Quando você tem filho e o seu filho não te obedece muito, você tem que dizer para ele assim: você vai fazer porque quem manda aqui sou eu e vai fazer agora e pronto, acabou. Você está exercendo poder sobre o seu filho, mas não necessariamente autoridade. Porque a autoridade é uma coisa que a gente vai construindo no relacionamento, e aí a pessoa vai entendendo que existe uma hierarquia e que ela precisa te respeitar. Então é diferente um pouquinho. E muitas vezes a gente aprende, porque a gente andava perdido, andava cego, a influenciar as pessoas por poder. E não por autoridade. E é interessante que Jesus diz, né, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, porque eu recebi essa autoridade, agora eu vou dar autoridade para vocês irem pelo mundo e pregar o Evangelho. Então, nós já recebemos essa autoridade. A gente não precisa usurpar, a gente não precisa impor, a gente só precisa fazer aquilo que o Senhor Jesus nos chama a fazer. Mas a gente tem um pouco de dificuldade porque a gente não entendeu ainda o que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Como é que a gente vai exercer essa autoridade? E no nosso tempo ainda tem uma outra coisa que influencia muito. Hoje em dia, ninguém compra nada na internet se você não lê os comentários, não é? Você vai comprar um negócio ali no Mercado Livre, na Shopee. Deixa eu ver aqui quantas pessoas compraram, o que a pessoa disse ali sobre esse produto, se é bom, se não é bom, se a entrega é rápida, se ele entrega. Então, hoje em dia, a gente ainda vai lidar com essa questão de influência com uma prova social. Eu preciso saber o que as outras pessoas pensam a respeito desse assunto antes de eu me envolver com esse assunto. Só que nós, como cristãos, não somos chamados a viver por prova social. Sabe por quê? Porque se a gente for perguntar o que a maior parte das pessoas pensam sobre o modo de viver cristão, nós não vamos ser cristãos. Porque a prova social vai dar o contrário, porque as pessoas vão achar que ser cristão não é legal, que é uma vida muito restritiva, que tem muitas limitações. Então, é um padrão também que a gente carrega de influência que não é o melhor padrão de influência. E eu não sou contra influenciadores, a gente divulgar as coisas pela internet, nada disso, mas a gente tem que ter um pouco de filtro e um pouco de sabedoria. E é sobre isso que a gente vai pensar. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 5.
E a gente vai ler do versículo 13 ao versículo 16. E a gente vai pensar um pouquinho sobre qual é a influência que o Senhor Jesus deseja que a gente tenha. Então, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16, que diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então Jesus vai começar dizendo assim: vocês são o sal da terra. E algumas propriedades que a gente vê no sal, que para a gente hoje talvez não façam muito sentido, mas naquela época elas eram muito importantes, é que o sal vai evitar o apodrecimento dos alimentos. Então minha mãe conta que quando ela era criança, não tinha geladeira em casa, então se quisesse conservar um alimento um pouquinho mais de tempo, tinha que pôr sal. E deixar ali para você poder usar ele um pouco mais. Hoje em dia, para a gente, talvez não faça muito sentido, que a gente põe na geladeira, usa e a gente não utiliza muito essa propriedade do sal. Mas quem viveu isso lembra muito bem. O sal também serve para dar sabor para a comida. Você gosta de comer comida sem sal? Você fala assim: hoje eu vou fazer uma carne sem sal, que é uma delícia. Gosta? Não, ninguém gosta de comer comida sem sal. Por que a gente não gosta de comer comida sem sal? Fica sem sabor, né? Fica sem gosto, você come aquilo ali, assim, falta um pouquinho. E às vezes não tem, você vai tentar pôr. O sal é muito importante, ele é muito vital. E ninguém vai no mercado e esquece de comprar sal, esquece. Você não fica sem sal na sua casa. Mas qual que é a marca de sal que você compra? Você fica escolhendo, igual você escolhe assim: olha, esse amaciante aqui, não, olha esse produto aqui. A gente pega o sal que tem ali, hoje ainda tem um pouco mais de diferença, né? Que tem o sal disso, sal daquilo, mas você pega o sal, leva embora e é isso. Você não fica escolhendo. Não tem no caixa, quando você vai pagar, não tem um monte de pacote de sal para você. Ai, eu vou levar o sal. Sabe aqueles, né? Aquela propaganda para você escolher ali, você nem precisava comprar, e aí você pega e compra. Ninguém faz isso com sal. Por que ninguém faz isso com sal? Porque não precisa. Você já viu a propaganda de sal? Nas redes sociais, na televisão, tem propaganda. Olha, compra esse sal, é maravilhoso. Por que ninguém faz propaganda de sal? Porque todo mundo vai no mercado e vai comprar. Você não precisa ficar dizendo para a pessoa: compra que é bom, é necessário, é importante para a sua vida, para a sua rotina. Não precisa. As pessoas vão entrar lá, vão comprar, vão levar. Vai fazer parte da nossa vida. E o sal, então, fica no mercado, em um lugar que não é muito acessível. Às vezes você tem que procurar, caçar, procurar, perguntar onde está. Porque apesar dele ser muito importante e ele ter propriedades muito essenciais, ninguém fica fazendo divulgação do sal. E o Senhor Jesus nos chama para ser exatamente como o sal. Porque ninguém come. Já foram na sua casa, você fez uma comida e a pessoa fala assim: que sal que você usou? Nossa, maravilhoso esse sal, preciso. Eu preciso saber qual é esse sal para eu temperar a comida lá na minha casa. Já fizeram isso com você? Você vai no restaurante e pergunta: qual é o sal que você usa aqui para temperar isso? Porque eu não posso viver sem ele para cozinhar. A gente percebe quando a comida não tem sal, não percebe? Mas ninguém quer saber qual é a marca do sal. É isso. Jesus me chama e te chama para ser sal da terra. Se você não estiver presente, vai fazer falta. Mas se você estiver presente, ninguém vai querer saber seu nome, o que você faz, por que você faz. Porque é isso. Porque vai dar o sabor que não vem de você. Vem do Senhor, do que o Senhor está fazendo na sua vida, da obra que o Senhor está fazendo na sua vida. Então Jesus diz: vocês são sal da terra, vocês precisam fazer a diferença. Mas é uma diferença que não aponta para você. Que não deixa você aparecer. Mas que vai dar sabor, que vai dar sentido, que vai dar significado para a vida das pessoas, para as pessoas que estão ao seu redor. E Jesus está dizendo isso aqui, porque ele fala, né? Vocês são o sal da terra, e se ele perder as qualidades, como que você vai restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado. Sabe por que Jesus disse isso? Porque quando eles construíam as casas em cima, assim, no teto,
Quando começava a ficar alguns buraquinhos, as pessoas pegavam sal, jogavam lá no teto lá da casa, em cima, no telhado, e elas iam pisando em cima para cobrir os buracos. O sal estava cumprindo uma função, mas era a função principal do sal? Tem muita gente que é sal da terra, mas é assim, tapa buraco. Não é para dar sabor, é para tapar buraco, é para esconder falha, imperfeição de algumas coisas que estão aí na sociedade. Mas não é esse o valor do sal, e não foi para isso que o Senhor nos chamou. E agora eu queria que você pensasse, onde você está colocado, onde você está plantado, tem mais sabor? Tem mais vida? As pessoas enxergam algo de diferente na sua vida, no seu proceder, naquilo que você está fazendo? Gente, as pessoas que convivem com a gente, elas estão indo para o inferno. A gente não fala muito isso, né? Mas elas estão indo para o inferno. Elas estão separadas do Senhor, elas estão cegas, elas estão andando em escuridão. A vida delas é sem graça. A gente não acha sem graça. Porque tem dinheiro, porque vai a bons restaurantes, porque tem casa, porque tem carro, porque tem uma vida boa. Tá bom, aqui na terra. Mas o destino eterno não está garantido do jeito que o nosso, como salvos, está. Está garantido de um outro jeito. Elas vão viver eternamente separadas do Senhor. E a gente convive com elas todos os dias, isso não nos incomoda. A gente olha elas vivendo essa vida sem sabor, sem graça, e a gente fica ali tranquilo. São pessoas que são da nossa família, que não conhecem o Senhor. São os nossos vizinhos, são as pessoas do nosso trabalho. Gente que passa por nós. Isso que os gideões fazem é muito legal. Porque pensa, você vai dar, às vezes você não sabe como falar, você vai lá, você compra uma Bíblia e dá para a pessoa, e aquela pessoa lê as palavras de vida eterna, que transforma a vida dela para sempre. Então a gente não pode se isentar, a gente não pode se calar. Hoje em dia a gente não tem nenhuma desculpa. Eu escutei um pastor dizendo, uma vez, se o apóstolo Paulo tivesse todos os recursos que a gente tem hoje, nossa, não tinha para ninguém. Imagina esse cara lá no Instagram, fala, e vai, e pega avião para pregar o evangelho, não ia dar para ninguém. E a gente tem todos esses recursos, mas a gente está muito cansado. A gente tem muitas tarefas para fazer. Muitas vezes a gente está muito ocupado. Mas eu acho que o maior perigo que a gente vive hoje é que a gente está muito distraído. Porque a gente está no nosso ambiente de trabalho e da família e a gente está sempre muito ocupado com uma outra coisa. A gente está sempre ocupado. Estou dando uma pesquisadinha, eu estou dando uma olhadinha aqui, eu estou vendo. Recentemente fizeram uma pesquisa na Europa e perguntaram para os filhos se eles pudessem escolher ser alguma coisa, o que eles gostariam de ser. E as crianças disseram que elas gostariam de ser um celular. Porque os pais gastam muito tempo no celular. Então elas gostariam de ser no celular porque elas gostariam de ter a atenção do pai e da mãe. O primeiro lugar onde a gente precisa aprender a ser sal, dar sabor, dar sentido, significado, é na nossa casa, é na nossa família. E às vezes a gente gasta muito tempo aqui. E não tem problema a gente olhar algumas coisas aqui, mas a gente está perdendo de ter relacionamento com os filhos, de sentar e conversar, de brincar. A gente está perdendo a habilidade de conversar uns com os outros. Lá na igreja a gente conversa muito, porque os jovens ficam os meninos de um lado, as meninas do outro, não sabem mais conversar. Como é que vai namorar, casar, ter família? Não vai, porque não sabe mais. Às vezes eles falam assim, mas como que eu falo com ela? Como assim, como eu falo com ela? Você não sabe conversar com uma outra pessoa? Não, está perdendo a habilidade. Porque a gente não conversa mais em casa, a gente não conversa mais com as outras pessoas. Não sei se vocês já repararam, mas nas novas gerações, a maior parte das conversas deles é você viu isso aqui? Que legal. Não, deixa eu te mostrar isso outro aqui. Não tem diálogo. Não tem diálogo. E a gente não está indo atrás desse diálogo, porque a gente precisa salgar essas relações, essa molecada. A gente precisa mostrar para eles, é legal, tem uma parte importante, mas a vida não é só isso não, a vida é real, ela precisa ser vivida, a gente precisa desses relacionamentos, olhar no olho, conversar, trocar, a gente precisa se importar um com o outro. Eu trabalho numa universidade federal, eu sou assistente social, e eu sempre falo isso porque eu me sinto muito envergonhada. Eu trabalhava no campus de Santo André antes, agora eu trabalho em São Bernardo, e lá em Santo André eles tinham uma cultura, todo mundo é não cristão, tá? Tem gente ateu, tudo. Toda vez que alguém ia pegar um cafezinho na copa, ou ia no bebedouro pegar água, ele perguntava para as pessoas da sala, se queriam, eram uns 4, 5 pessoas na sala. Alguém quer café, quer água? E às vezes eu voltava com 4 garrafas de água cheia, voltava com café para todo mundo. A crente, eu levantava com a própria garrafa,
pegava a linda água dela, sentava na mesa e tomava. E um dia, o Espírito Santo me constrangeu, porque ele falou, eles são não cristãos. E eles estão todos sentados aqui, servindo uns aos outros. Você, como cristã, tem que fazer o quê? Jesus morreu para ser o quê? Servo dos outros, né? Você não tem que imitar Jesus? Por que o alecrim dourado levanta e pega água só para você e não serve as outras pessoas? E eu fiquei tão constrangida, porque eu falei, eles são não cristãos. E eles servem uns aos outros. E eu era a única crente, só olhava para o meu umbigo. Aí a primeira vez que eu fui levantar, eu falei, tá bom, Jesus, eu vou lá. Tá bom. Perguntei, alguém quer água ou café? Torcendo para ninguém querer, porque eu não queria pegar nada para ninguém. Aí a gente quer. Eu falei, ah, bom, vamos lá. Vamos pegar água para todo mundo. E essas atitudes que a gente vai tendo, vão demonstrando Jesus para as outras pessoas. Eu trabalho com um homem, né, na mesa da frente, e só trabalhamos nós dois. E ele nunca teve amigos assim no trabalho. E a esposa dele fala, Carol, ele nunca gostou tanto de ninguém no trabalho como ele gosta de você. Mas foi o Senhor me ensinando a ser sal e luz. Então, ele já perdeu muita gente na família dele, já morreu. Eu falo para todo mundo quando eu vou, Ricardo, orem, porque um dia quero ver Ricardo sentado na igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus com a família dele. Eu oro muito pela vida dele, por eles. E ele sofreu muito. E às vezes ele sente muita falta da mãe, da irmã, que morreram recentemente. E eu não sou uma pessoa assim muito afetiva, mas às vezes ele começa a falar, ele começa a chorar. Eu falo, Jesus, e agora, né? Tem que levantar e, sei lá, dar um abracinho, alguma coisa, uma palavra. Eu não sou muito essa pessoa. Mas como o Senhor tem usado, porque às vezes o dia dele está pesado e a gente só olha para o trabalho e ele quer falar. Ah, mas não tem planilha, não sei o quê. E ele fala, tá bom, tá. E você não olha para a pessoa, não olha para a necessidade que a pessoa tem. E a gente está perdendo essas oportunidades. Não é para a gente ficar 3, 4 horas batendo papo e não trabalhar. Mas as pessoas que estão ao nosso redor têm necessidades, elas precisam ouvir do Evangelho. E se a gente não forçar, se a gente só ficar tapando um buraquinho, a gente vai ouvir e falar assim, tá bom, eu vou orar para você. E vai passar. Então, eu vou aprendendo o que gosta, o que não gosta. A colega do lado, a outra. No final do ano, eu dou presentinho para eles. Dou Bíblia, dou devocional. Com a cocada da minha avó, que eles amam, tem a estratégia, né? Eu dou a cocada que minha avó faz, que eles amam, junto com o livro. Aí eles pegam e falam, cocada, mas pega o livro. Leva. E todos eles que passam por dificuldades, ao longo do tempo o Senhor foi me constrangendo para dar um bom testemunho no meu trabalho, porque não foi uma coisa natural para mim. Quando eles têm dificuldades, eles pedem para mim. Tem uma colega que ela está fazendo mestrado agora, está terminando, e ela não tinha pessoas para entrevistar. E ela precisava entrevistar microempresários, ela mora em Jundiaí. Eu falei para ela, você precisa? Passei o telefone, falei com a minha amiga de Jundiaí, falei assim, você tem uma missão, nós estamos em missão agora. Você vai arrumar todos os microempresários cristãos da sua igreja. E a gente vai dar o telefone para ela. Só que essa minha colega não sabe. E eu falei, eles vão ajudar ela no mestrado dela, mas por favor, deixe uma palavra de esperança, porque ela precisa ouvir de Jesus. E ela não tinha quem entrevistar. E ela falou isso para mim. Eu podia olhar e falar, problema dela, né? Ela tem que fazer mestrado, se ela não consegue. Não é uma janela de oportunidade. Que a gente precisa pregar, a gente precisa ser intencional, a gente precisa falar, Senhor Jesus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para que eu possa ser intencional na vida das pessoas que estão ao meu redor, para que eu possa pregar, para que eu possa fazer diferença. Porque o trabalho que o Sal faz de evitar o apodrecimento é para ajudar as pessoas a conhecerem mais o Senhor, faz parte da obra de longanimidade do Senhor, de trabalhar na vida das pessoas. Eu brinco com as meninas lá na igreja que um dos atributos de Deus que eu menos gosto é a longanimidade. Mas eu menos gostava porque eu não achava que eu precisava da longanimidade de Deus. Eu achava que as outras pessoas precisavam. Eu falava, Deus está sendo muito bondoso com aquela pessoa. Já demorou, já pecou demais, já errou demais. Chega, Jesus. Mas aí quando eu vi que eu precisava daquilo na minha vida, eu comecei a enxergar como é boa a longanimidade de Deus e como a gente precisa ser usado por Deus. Então a gente precisa abrir os nossos olhos para sermos intencionais nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não sabe o que um abraço, o que um sorriso, o que um lanchinho, o que um presentinho que a gente vai dar para as outras pessoas pode fazer na vida de alguém. Quando a gente estava vendo as imagens, quando eu vi a alegria da menina em receber uma Bíblia, a gente não sabe o que é isso. Porque a gente pode comprar 10 milhões de versões de Bíblia. Uma vez eu tive a oportunidade de participar de um projeto missionário na África,
E eles estavam orando, porque eles não tinham a Bíblia traduzida no dialeto deles. E eles estavam orando, e a gente chegou com a nossa Bíblia. Eu queria dar minha Bíblia para eles, mas era em português, ele não sabia ler em português, não ia atingir. Então eles estavam clamando, porque eles queriam as palavras de vida eterna no idioma que eles pudessem ler. E a gente não valoriza essas coisas. Porque ser sal da terra, luz do mundo, tanto faz. A gente já está tão acostumado. A gente vem aqui, gente, a gente não sabe como é precioso a gente vir aqui todos os domingos de manhã. E a gente poder cantar, louvar e exaltar o Senhor com outras pessoas que amam ao Senhor Jesus. Ser igreja é muito difícil, tem gente difícil, né? Tem gente problemática. A mais difícil e mais problemática sou eu. Eu nunca acho que sou eu, mas eu tenho certeza que o Senhor tem me dito que sou eu. Somos nós, mas nós precisamos uns dos outros. E a gente precisa se apoiar uns dos outros, para que nós tenhamos condição de ser sal da terra, para que a gente cumpra a missão que o Senhor Jesus nos deu. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu falo de sal, lá em Colossenses 4:6 diz assim, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que ele está querendo dizer? Tem que ser na medida certa. Se faltar sal, não vai dar certo. Se salgar demais, dá problema. Quem tem pressão alta, então que o diga, se comer uma comida muito salgada. Então a gente precisa aprender também que, como sal da terra, a gente precisa das palavras vindas de Deus para curar, para restaurar, para tocar a vida das pessoas, para que elas possam ouvir a palavra de vida eterna e serem transformadas. Tem uma família lá na igreja que, quando eles ouviram, ela fala, quando eu ouvi aquelas palavras, eu não queria viver outra coisa. Eu nunca tinha ouvido essas palavras que transformam, que aquecem, que tocam o coração. Eu não queria ouvir outra coisa, porque eram palavras temperadas com sal. Graças a Deus que o Espírito Santo vai entrando na linha, vai transformando tudo, as coisas que a gente vai falando, para tocar nos corações. Mas a gente precisa aprender a se comunicar também. Com amor, com graça. Às vezes tem que ser duro, mas às vezes a gente é duro demais e não tem amor. Às vezes a gente tem muito amor. E eu aprendi que... Vocês falaram aqui na EBD, que a Elô contou. Não sei se foi na EBD ou foi no culto, que ela falou que a gente tem que andar em verdade e graça. As duas pernas. Achei isso muito legal. Falei, vou levar para ensinar. Em verdade e graça. Então anda só manco de um lado, manco do outro. Tem que andar com as duas coisas, mas a gente precisa pedir ao Senhor que as nossas palavras, quando nós vamos falar com as outras pessoas, sejam temperadas com sal, para que vão edificando a vida. E aí a ilustração que ele traz agora, que eu acho muito legal, é: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. Então o que Jesus estava querendo dizer? Naquela época, eles construíam as cidades bem alto no monte. E à noite, as cidades acendiam as luzes. Então quem estava viajando sabia mais ou menos por onde estava passando, porque olhava e falava, olha, ali é aquela cidade tal, porque ela estava iluminando. Ela ajudava a mostrar uma direção. Porque às vezes você podia falar, não, eu vou para aquela cidade para descansar, ou vou seguir, porque está chegando perto disso, perto daquilo. E é interessante que as cidades elas eram construídas sobre um monte. E isso diz muito sobre nós e sobre a nossa vida. Quando você está lá arrumando sua casa, queima uma lâmpada, quando você vai repor, você põe ela debaixo da mesa? Você fala assim, agora eu vou pôr, não quero pôr ela mais em cima não, vou pôr ela lá embaixo da mesa. Você instala a lâmpada debaixo da cama? Não, ninguém põe a lâmpada aqui em lugares que não vão iluminar. A gente põe a lâmpada em lugares estratégicos. Só que é interessante, porque quando você coloca uma lâmpada na sua casa, você chega e fica assim, nossa, que lâmpada! Ai, não, vou ficar aqui olhando para essa lâmpada. Olha que luz que essa lâmpada coloca, maravilhosa. Você fica contemplando a lâmpada que você coloca lá? Ninguém fica parado. Se o lustre é bonito, você até olha o lustre, mas você olha por causa do lustre, não por causa da luz que emite. E mais uma vez, é uma figura que tem tudo a ver conosco, que tem relação ao sal. Nos nossos dias, quando acaba a luz, o que acontece? Tem gente que não sabe nem viver mais, né? Acaba a luz, o que eu vou fazer agora? E agora? O que eu vou fazer? Porque não sabe fazer nada desconectado, sem luz, sem energia. A gente sente falta quando não tem. Mas quando tem, faz parte da vida. Não é uma coisa que a gente fica dando aplauso, que a gente fica vangloriando, que a gente fica, olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Não, a gente não faz isso. Porque não é por isso que a luz foi criada. Ela foi criada para brilhar, para iluminar, para dar direção. E o Senhor Jesus colocou cada um de nós em um lugar para a gente fazer isso, gente. Para a gente trazer direção para as pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente compartilhar aquilo que o Senhor Jesus tem feito nas nossas vidas. Porque se a gente não compartilhar, a Bíblia não fala como eles vão ouvir se não há quem pregue.
Se a gente não pregar, se a gente não fizer, o Senhor pode fazer com certeza. Mas Ele decidiu usar pessoas. Ele decidiu usar as nossas vidas. E a gente precisa se levantar, a gente precisa se dispor, a gente precisa aí falar com a nossa vida, com as nossas atitudes. E quem vai erguer a nossa vida é o Senhor. E você pode dizer assim para mim, mas eu não sei onde que eu tenho que brilhar. Onde o Senhor te colocou? Solteiro? Trabalha onde? Faz o quê? Está na faculdade? Você é casado? Como é que o Senhor quer que você brilhe se você é casado, tem uma família, tem filhos? Muitas vezes a gente não sabe porque a gente fala que a Bíblia é a nossa livro de regra de fé e prática. Mas às vezes ele é só de fé, não é de prática. E às vezes é de prática, mas é da prática daquilo que eu acho, porque eu não leio. Então eu acho que deveria ser assim, então eu vivo dessa forma. Eu não vivo da forma que o Senhor Jesus espera que eu viva. Então a gente precisa clamar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero ser luz do mundo, eu quero ser usado pelo Senhor, mas eu preciso saber como ser usado pelo Senhor. Como o Senhor deseja trabalhar e fazer na minha vida. Porque a gente está sendo muito influenciado pelo mundo hoje em dia. Então eu vejo muitas mulheres que se levantam, tomam a frente, tomam a direção, elas vão fazer, elas vão acontecer. Porque meu marido não faz, porque meu marido, você não conhece meu marido. Então eu vou fazer mesmo, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas quem cuida de você e da sua casa, quem te sustenta é você? É seu marido? E tem alguns maridos, eu desisto, essa mulher também não me escuta, eu falo, ela está sempre ali, você não conhece a minha mulher, ela não me dá chance, ela não me dá oportunidade. E a gente não quer mais pagar o preço de botar os joelhos no chão, de clamar pelas nossas famílias, de orar, de buscar o Senhor. Hoje em dia a gente só quer saídas fáceis para as coisas. A gente não quer ter trabalho. E o outro virou um incômodo hoje. Eu fico assim, abismada da quantidade de amigos que eu tenho, que eu não tenho nem 40 anos, que casaram, já se separaram, e não teve assim um grande evento. Era incompatibilidade, sabe? Porque ele chegava muito tarde, para mim não dava isso, ficar chegando todo dia muito tarde, então não deu. Que eu queria chegar e tivesse alguém em casa. Sabe que não dá? Eu tinha expectativa de chegar e estar com a gente em cima da mesa, tudo, e eu chegava e nunca estava, às vezes ela estava lá toda descabelada, para mim não dá. Então acabou. E as antigas famílias lutavam por essas coisas. Eles iam sentar e iam conversar. Olha, eu gostaria, eu tinha essa expectativa. Será que dá? Cabe na nossa rotina? Não cabe? Se a gente não está conseguindo resolver isso aqui, a gente vai conversar com pessoas que são mais maduras para ajudarem a gente. Hoje não tem mais conversa, a gente não quer mais nem saber. A gente deixa. E eu sempre gosto de falar para as pessoas que são mais velhas na igreja. Sabe, a gente olha, né, muitas vezes, para quem é mais novo que a gente, domina a tecnologia e grava, faz um monte de coisa. E a gente fala, não tenho muito para acrescentar, não tenho muito para ensinar. Eu gosto muito de dizer isso. O Senhor colocou as pessoas certas na minha vida na hora certa. Mas foram muitas mulheres mais velhas que tiveram compaixão da doidinha aqui. Porque quando eu era adolescente, eu falo que, olha, é obra que só o Senhor Jesus faz. Porque eu não levava nenhum desaforo para casa, não. Falou, levou. Agora, se eu não gosto... O que você está olhando? O que foi? Olha para lá, não é para olhar para mim, não. Você está com problema comigo? Não tinha... Sabe, falou mal, levava, eu falava na lata. E muitas mulheres mais velhas tiveram muito amor e paciência para dizer, filha, uma filha de Jesus, não carrega essa raiva assim. O que a Bíblia vai falar sobre o que tem que ter no seu coração? Eu falava cada coisa para elas, que eu falo, como é que você aguentava? Para uma, eu cheguei uma vez e falei assim, a sua vida está toda errada, em pecado, o Senhor não se agrada disso que você está fazendo, você está desqualificada para fazer a função que você tem que exercer aqui na igreja. E eu era bem mais nova, falei um monte, ela olhou, ouviu, balançou a cabeça, não falou nada. Depois, ela veio conversar comigo, me levou, olha como que sabedoria, ela me levou, gastou o dinheiro dela, ela me levou no shopping, a gente lanchou, brincamos nesses negócios de esses playland. Tomamos sorvete. Aí ela sentou e foi conversar comigo sobre o que eu tinha falado com ela num outro dia. Porque elas olhavam e falavam assim, está perdida. Ela precisa ouvir do amor do Senhor Jesus, ela precisa ouvir da graça. E eu sou uma mulher mais velha, eu já passei por isso e eu preciso ajudar essa menina. Eu preciso brilhar na vida dela. Mas não pode ser do meu jeito.
Tem que ser do jeito que o Senhor Jesus quer. E eu acho tão legal que, da mesma forma que eu recebi, hoje eu posso compartilhar com outras pessoas lá na igreja. Tinha uma menina que ela não falava, gente. A mãe dela dava dinheiro e falava, vai comprar sorvete. Vai ali, filha, compra sorvete. Que ela não tinha coragem de falar, ela tinha muita vergonha de falar. E aí, por providência de Deus, que eu brinco sempre, que eu nunca quero. Quando falaram, você pode discipular? Ela falou, não dá, não tenho tempo, não tenho agenda, não dá. E não teve jeito. Colocaram ela cantava na mesma banda que eu lá na igreja. E eu olhava para ela e falava, coitada, perdida, né, desorientada. Aí eu lembrava, eu também era perdida e desorientada. E um dia alguém teve amor, teve compaixão e teve paciência. E eu comecei a conversar com ela, alguns desafios, algumas coisas. A gente foi conversando, foi trocando. E eu nunca vou esquecer, né, que a gente fez o louvor da Conferência Fiel Mulheres há alguns anos. E ela foi cantar. E eu falava assim, menina, sabe quantos anos eu levei para chegar aqui? Quase 30 anos. E o Senhor Jesus já preparou esse caminho para você e você não tem nem 20 ainda. Olha que oportunidade que o Senhor está te dando. E ela cantou lá, é uma música, e ela entrou um pedaço errado, e eu falei, eu vou com ela, não vou. Se eu fosse com ela, ia derrubar a banda inteira, não fui, e ficou evidente que ela entrou errado. Aí a gente desceu, e ela desceu, ela já foi para o banheiro chorando. E eu falava assim, Deus, as mulheres vêm tudo falar que eu sou linda, que eu sou perfumada, que eu sou cheirosa, ninguém fala nada para ela. Por favor, Jesus, que alguém venha e fale com ela, que vê Jesus na vida dela, que o que ela está entregando para o Senhor é muito precioso. Gente, ó, eu não sou muito de chorar, não, mas a gente entrou no banheiro, ela estava chorando, entrou uma irmã. A irmã nem viu que eu existia. Eu fiquei invisível. Ela chegou direto para ela e falou assim, toda vez que você canta, eu vejo Jesus em você. E o que aconteceu hoje, filha, faz parte da vida. Continue, não desista. Não é porque você fez uma entrada errada que isso te desqualifica. Continue. E a menina chorava, e eu chorava, a mulher chorava, todo mundo chorava, as duas não me viam no banheiro, e eu estava feliz da vida que elas não estavam me enxergando, porque foi um momento em que o Senhor Jesus falou para ela, continue. E eu falei para ela, tá vendo? Não importa se você deu uma entrada errada ou não, você está ali para servir o Senhor Jesus, e nós vamos tropeçar muitas vezes. E aí, ano que vem, ela vai ser responsável pelo louvor da mocidade. Eu fico tão feliz, porque ela nem falava nada. E agora ela está lá assim, não, isso aqui não está certo, isso aqui não, com muito amor, com muito zelo, porque a gente precisa se levantar para trabalhar na vida das pessoas. A gente precisa querer ser usado por Deus na vida das pessoas. E aí pergunta, o que você fez com ela? Eu falei, nada. Não peguei, assim, fiz um discipulado formal. Eu só aproveitei todas as oportunidades que a gente tinha. Então, de terça-feira, ela ia cantar no culto das mulheres. Eu estava lá, eu ia conversando com ela, falava assim, ó, apoia aqui, respira. Tá assim, vamos lá tomar um chazinho que aquece a voz, vamos comer uma maçãzinha. Tá nervosa? Tem que ler a Bíblia, dê um livro de devocional para ela. Eu nunca fiz um discipulado formal com ela, como a gente imagina, eu nunca fiz. Mas quando você está em alguns momentos oportunos, estratégicos, você vai sendo usado por Deus na vida das pessoas. Nunca desperdice, gente. Você vai no mercado, você fala que você não tem tempo. Chama alguém, vai no mercado com você. Estou indo no mercado, você não quer ir lá comigo? A gente vai conversando, vai batendo papo, pega aqui, pega ali. Eu vou levar meus filhos não sei aonde, você não quer ir comigo levar tudo. Enquanto a gente está lá, a gente não aproveita mais esses tempinhos. E eu falo que no interior, vocês têm uma coisa que lá em São Paulo nós não temos. Tempo. Claro que todo mundo tem o mesmo tempo, mas aqui lá em São Paulo a gente fica 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Aqui é tudo pertinho. A Dani falou, nós vamos sair 15 para as 9. Eu falei, 15 para as 9, 15 para as 10. Eu falei, quê? Só? Para eu ir para a minha igreja, 40 minutos por baixo, para eu chegar na igreja. Então, a gente perde este tempo. Só que sabe o que a gente aprendeu lá? Não é tempo perdido, não. Eu tenho que conversar com as irmãs da igreja e falo, amada, amanhã, 7 horas da manhã, eu estou indo para o trabalho, você está disponível? Vamos conversando. Não sei o que, e fala, e ora, e chora, e conversa. Você está num lugar que para e vai esperar um pouco, liga, fala de videochamada, é o que a gente tem, é o que a gente aproveita. A gente não pode desperdiçar essas oportunidades. Trânsito lá em São Paulo para a gente é ouro. Porque é tempo de você ir conversando com as pessoas, orando, você vai ouvindo uma pregação, você vai orando pelas outras pessoas. E aqui vocês têm ouro. Que vocês podiam, 15 minutinhos para chegar ali, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar, vamos trocar as nossas experiências, quanta cura. Esse ano a gente saiu para conversar entre amigas, e nesse grupo de amigas que eu tenho, uma delas estava passando por um momento muito difícil de infertilidade. E ela não tem coragem de contar para ninguém. Porque é uma dor muito grande.
que muitas pessoas da igreja enfrentam. E muitas vezes elas dizem assim, eu não posso ter filhos, porque ela não tem coragem, ela tem vergonha de dizer que alguém tem algum problema. Então eles preferem dizer que não podem ter filhos. E sempre quando ela falava isso, eu ficava muito incomodada, mas eu ficava quieta. Falei, uma hora talvez o Senhor vai jogar a luz e vai permitir que a gente entenda. E quando ela começou a contar algumas coisas para nós, foi muito legal. Porque ela falou, não, porque eu tenho que voltar, eu tenho que discipular, eu tenho que fazer. E ela falando. Aí eu e minha outra amiga falamos, querida, nós entendemos tudo o que vai no seu coração, mas o seu coração está sangrando agora. Agora é hora de você deixar a gente te amar. É hora de você deixar a gente cuidar de você. Para que depois, quando essas coisas estiverem acertadas no seu coração, você volte para contar para as outras pessoas o que o Senhor Jesus está fazendo. E tem sido um semestre muito precioso na vida dela. Porque ela está fazendo muito pouco perto do que ela gostaria. Mas ela está se encontrando muito com Jesus. Ela está trocando muito com Jesus. E a gente não pode perder essas oportunidades de sermos igreja, de chamar para conversar. Eu tenho um pai de uma amiga, que ele é presbítero lá na IPB, lá em Votuporanga, e ele fala assim, Carol, eu vou ter uma conversa lá com o meninão da igreja essa semana. Eu falei, como é que vai ser? Vou chamar ele para consertar o meu carro. Aí eu olhei assim. Aí ele fala assim, chave! E aí, como que está a sua vida? Não sei o que. Aí o cara começa a falar, a outra ali, ó, pega o pano aqui para mim. E aí vai falando. E ele falou que é nessa aí, que quando termina, já estão tudo chorando, abraçando. Ó. Ele falou, tem que ser assim. Aqui, se eu chamar para tomar um café, o cara não vai. Mas se eu chamar ele para fazer essas coisas, eles vêm. Então a estratégia que eu uso, eu chamo para consertar o carro, eu chamo para consertar alguma coisa difícil, eu invento um projeto, me passa aqui. E a gente vai conversando enquanto vai fazendo, enquanto vai construindo. E vai ministrando na vida. Eu não sei qual a estratégia onde o Senhor te colocou, mas a gente não pode usar de desculpas. A gente tem que olhar a nossa rotina, a nossa vida, todos os dias, e enxergar oportunidades de investir na vida das pessoas, de caminhar com as pessoas, de ser usado por Deus. Porque Deus nos deu a nossa vida, a nossa rotina, e colocou pessoas nela para que nós possamos fazer a diferença. Eu fiz aula de francês, que eu gosto muito de estudar idiomas, e eu estudei francês 1 ano e meio. E meu professor de francês era francês mesmo. E aí ele já era mais avançado em idade, ele falou, quando eu comecei a ficar muito doente, eu vou lá na Suíça e vou pegar o kit suicídio. Porque lá na Suíça tem em alguns hospitais que você pode retirar o kit suicídio e aí você pode se matar na sua casa. Você injeta lá e você pode se matar. Tem alguns lugares que eles fazem até suicídio assistido, tudo, né? E ele é um homem que não conhece o Senhor e não tem esperança. E ele falando. Ele terminou de falar, eu olhei para ele e falei assim, quando o Senhor ficar numa situação que não dá mais, me liga. Para quê? Porque eu vou trazer o Senhor para morar na minha casa. Ele, mas você nem me conhece? Eu falei, não importa. Todas as vidas importam. E você não vai tirar a sua vida. Você me ligue. Você pode morar lá na minha casa. Não me importa. Se vai ter espaço, não vai ter. A gente vai fazer caber, a gente vai fazer dar. Porque a sua vida importa. O Senhor não vai tirar a sua vida. Não é porque, não tem mais cerveja. Quem disse que não serve mais? Não, essa não é uma alternativa para o Senhor. Aí ele arregalou o olho desse tamanho, porque ele não estava esperando, né? Quem é essa doida que vai falar, que vai me receber na própria casa, não me conhece? Falei, não, a sua vida importa. Importa muito, então o Senhor me procure. E todas as oportunidades que eu tinha de falar alguma coisa para ele, eu falava. Até em francês eu arrisquei, né? Falar lá para ele, pregar o evangelho. A gente não pode perder essas oportunidades de ministrar, das pessoas saberem que é. E se ele precisar, gente, orem, porque eu vou ter que receber. E o Senhor vai sustentar, Ele vai ajudar, e nós vamos receber, e nós vamos cuidar. Nem que a gente tenha que criar uma outra estrutura, uma outra logística, mas nós precisamos estar a serviço do Rei dos Reis. E a gente precisa querer ser colocado em lugares estratégicos para que as pessoas olhem, não para que elas vejam a nossa vida, mas para que elas vejam o Senhor na nossa vida. Para que elas possam encontrar esperança, porque as pessoas estão andando sem esperança. Elas estão andando perdidas. Eu olho para tantas moças que são como eu, solteiras, e elas já têm uma idade avançada, e elas não aguentam mais esperar, estão se metendo em tantas roubadas. Sabe por quê? Vou fazer um desafio para você. Ame os solteiros da sua igreja. Se eles são mais velhos, lembra deles no Dia das Mães, no Dia dos Pais, no Natal, nessas datas comemorativas. Pergunte se ele vai, se ele tem família, se ele vai para a família dele. Se ele não vai, receba eles na sua casa. Uma vez o pastor Sacha Mendes me perguntou como é que nós podemos ajudar os solteiros mais velhos a se sentirem parte da comunidade da fé. Eu falei, deixe eles serem parte da comunidade da fé.
Deixa eles participarem, deixa eles servirem com os dons e talentos que eles têm. Não tenham medo só porque eles são solteiros mais velhos. Às vezes eles são porque eles são muito obstinados, porque eles estão vivendo em desobediência ao Senhor. E às vezes não. E como é que a gente vai saber? Tem que chegar perto. Tem que caminhar, tem que ouvir. E a gente precisa ter esse olhar. Que tem um livro, mamães, adquiram esse livro, comprem esse livro, leiam esse livro. Chama Apologética da Mamãe Ursa. E nesse livro ela vai apresentar algumas estatísticas. E os pais, se quiserem, podem ler também. Sobre o que está acontecendo com as crianças nos Estados Unidos. Então, crianças assim que estão no ensino fundamental, fazem várias perguntas sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, com crianças que cresceram na igreja, tá? Perguntam, quem é Jesus? Ah, sei lá, um cara legal. E se seus pais não te obrigassem a ir para a igreja, você continuaria? Não, mó chato. Que cresceram na igreja, no ambiente da igreja. Porque elas estão sendo influenciadas por outras vozes, que não são as vozes do Evangelho. Porque nos nossos lares, a gente não tem mais pregado a verdade. A gente não tem brilhado a luz do Senhor Jesus. Então, eles estão indo fazendo outras coisas. E nesse livro, ela vai dizer, como que nós vamos aprender a defender o Evangelho dentro de casa? Como que a gente combate alguns ismos que estão na sociedade, que a gente não está preparada? Por onde eles entram, onde eles estão atacando os nossos lares? E como que a gente vai fazer para proteger a nossa casa, o nosso lar? Dessas coisas. E sabe por que muitas vezes a gente luta sozinho? Porque a gente acha que isso acontece na nossa casa. Você acha que só na sua casa tem problema de casamento, só na sua casa tem filhos difíceis, só na sua casa vocês não sabem lidar com algumas questões. Eu e a Dani, a gente chorando de rir, ela falando hoje para mim, olha, aqui na minha casa acontece isso e isso, que são questões de homens. O dia que você casar, eu falei, não precisa casar não, Dani, meu pai está lá para não mentir. É igualzinho os dilemas que a gente enfrenta, é igualzinho em todos os lugares. Porque são homens criados por Deus, que têm características de homens, e mulheres criadas por Deus, que têm características de mulheres vivendo juntos. Então, é tudo igual em todo lugar. Não muda. O que vai ser diferente é a disposição do coração de cada pessoa que mora naquela casa em lidar com essas questões. E como é que a gente aprende? Trocando uns com os outros, aprendendo uns com os outros. A gente precisa, a Bíblia vai falar da mutualidade dos uns aos outros. Tem até um que fala, não mordam uns aos outros. Porque ele quer dizer assim, não fica com raiva da outra pessoa. Que quando a gente fica com raiva, né, a gente cerra os dentes, a gente fica com esse desejo de morder a outra pessoa, assim. Não faça isso, não tenha tanta raiva das pessoas, assim. Só que como que a gente vai lidar com isso? A gente precisa de uns dos outros. A gente precisa ter a humildade de olhar para o lado. Hoje, a gente segue muitas pessoas que estão muito longe. E eu escutei uma vez um pastor falando na internet, eu achei muito legal. Ele falou assim, você pode ouvir os pastores da internet. Esse pastor sabe seu nome? Ele sabe qual é o problema que você está enfrentando? Ele ora por você? Ele está disponível para te aconselhar quando você precisa? Não. Valorize os pastores da sua igreja. Porque eles sabem o seu nome. Se você estiver disposto, ele pode ajudar você com as questões e as dificuldades que você está enfrentando. Ele ora por você. Ele olha para o teu crescimento. Não tem problema se ouvir outros pastores. Mas se Deus te plantou aqui, vive a igreja aqui. Tem mulheres, tem famílias, tem pessoas da liderança mais velhas que estão aqui para te ajudar, para te ouvir, para caminhar com você. Por que você quer ir lá para terceiros? Sabe por que a gente gosta de quem está longe? Porque quem está longe nunca vai conseguir ver tudo. Então, a gente faz discipulado com mulheres de todos os cantos. E eu falo para as meninas, olha, quando for gente que está muito longe, não aconselhe. De fazer um aconselhamento profundo. Sabe por quê? Porque a pessoa vai te dar a versão dela dos fatos. E às vezes você vai dizer para ela baseado em cima do que a pessoa disse. Você não sabe se ela é realmente aquilo que ela está te dizendo. Eu falei, procure saber qual é a igreja, quem é o pastor, quem é a liderança, entre em contato. Se a gente tiver uma oportunidade, marque, vamos conversar. Falar, tem uma ovelhinha sua que está precisando, você poderia atender? Está fazendo discipulado aqui com a gente, você poderia atender? Porque a gente precisa ser confrontado assim, olho no olho. Os nossos problemas precisam ser tratados, é assim, na vida real. Não, a gente não pode se contentar com isso. Apesar de a gente usar muito isso aqui lá em São Paulo, quando é para falar sério, a gente anda 2 horas para encontrar com uma pessoa, senta lá na padaria e conversa. E a gente já sabe que é um evento. Tem uma amiga minha que ela falou, Carol, que a gente vai visitar uma pessoa lá em Alphaville, e ela mora num canto, eu moro no outro, a gente vai se encontrar no meio do caminho e vamos. Eu falei para ela, mas a gente tem que ir bem cedo, porque antes da gente encontrar com essa irmã, então a gente vai tirar o dia, cancelou a agenda, só para ir na casa de uma pessoa. Que a gente vai sair para conversar antes, para orar antes, depois nós vamos na casa da pessoa, depois eu deixo ela para chegar em casa, vamos cancelar o dia.
Mas a gente precisa ser igreja, a gente precisa cuidar uns dos outros. E aí Jesus vai continuar, ele continua dizendo, né? Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia colocam debaixo de um cesto, mas um velador. E assim alumia todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. É muito legal, né? Porque as nossas boas obras não salvam, mas elas são evidências de que a luz do Senhor brilha na nossa vida. Se alguém olhar para a sua vida hoje, essa pessoa vai dizer, esse é crente. Esse ama o Senhor Jesus. Porque eu vejo isso na vida. É tão amoroso, é tão bondoso. Não sabe como você pode ser reconhecido como uma pessoa que segue Jesus? Legal, ela está 5 lá, o fruto do Espírito. É uma pessoa alegre. Tem uma amiga lá na igreja que ela é tão alegre que ela bom dia, uhul, e ela já vai chegando. E ela vem na maior alegria e eu falo para ela, bom dia, amada. E eu falo para ela, mas o meu objetivo não é ser exatamente igual a você, mas ter um pouco mais de alegria, porque eu sou uma pessoa meio rabugenta, assim, eu não sou. E aí quando eu faço alguma coisa que ela vê a alegria, ela, eu estou vendo a alegria de Jesus em você hoje. Eu falo, glória a Deus. Mais um pouquinho, glória a Deus, um pouquinho mais da alegria do Senhor na minha vida. E a gente precisa que as pessoas, que o mundo veja isso em nós. Mas para que o mundo veja isso em nós, a gente precisa voltar, a gente precisa ler, a gente precisa entender. Porque o reino de Jesus, gente, ele é tudo ao contrário. Então ele vai falar logo acima, né? Ele vai dizer, ó, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. A gente não acha legal chorar. Você gosta de chorar? Mas várias vezes o Senhor Jesus vai falar, a Bíblia vai dizer que é importante a gente chorar pelo nosso pecado. A gente chorar pela nossa miséria. A gente olhar para o mundo quebrado, chorar, pedir para que o Senhor tenha graça, tenha misericórdia. E quando você chora, o que Ele fala que vai acontecer com você? Você vai ser consolado. Felizes são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, os humildes porque herdarão a terra. O reino de Jesus é tudo avesso. Se alguém te fez mal, vai lá e ama essa pessoa. Aquela pessoa te odeia, pois ame ela ao dobrado. Não é para você virar a cara, não é para você falar mal, não é para você... É completamente diferente. E só quando a gente agir dessa maneira diferente é que a luz do Senhor vai ser vista na nossa vida. Que isso vai ser evidenciado em nós. E a gente não pode, gente, se omitir, se esconder. Porque o mundo precisa de homens e mulheres que amem a Deus com todo o coração e façam a diferença. Tem uma família lá na igreja, que eles vieram de uma outra denominação bem grande. E quando eles saíram de lá, todas as portas se fecharam para eles. Eles disseram, eles estão saindo daqui, acabou. E um dia eles tinham tudo, no outro dia eles não tinham nada. E quando o esposo, que eu conheci o esposo primeiro, me contou, eu falei, eu preciso conhecer essa mulher. Como que ela está lidando com isso? Se fosse eu, acho que eu estava surtada. E ela estava lá sentada dizendo assim, o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai prover. E eles começaram um período de transição da vida financeira, de tudo, pensando num novo negócio, como que ia acontecer, o que eles iam fazer. E nesse meio do caminho, eles tiveram que sair da casa onde eles moravam, eles foram morar na gráfica que eles tinham. Então, eles tiveram que improvisar a casa dentro de uma gráfica. E, nesse meio tempo, a filha deles casou. E, quando a mãe estava preparando o chá de cozinha dela, a gente dá alguns cursos para mulheres para aprender a ser feminina na prática, algumas coisas, que mulheres têm muita dificuldade de fazer algumas atividades. E ela fez um curso com uma irmã lá de Curitiba, que chama Cuidados no Lar. E a Kika vai ensinando você a fazer perfuminho para passar roupa, isso, várias coisinhas, assim ela ensina. E essa irmã da nossa igreja pegou, montou um kit para a filha dela, com essas coisinhas de casa. Comprou um caderno, pegou a receita da tia, da avó, de todo mundo, escreveu no caderno a receita da vovó, a receita da titia, não sei o que, escreveu no caderno. Pôs numa cesta, embalou, chegou no dia do chá da filha dela e falou, filha, se fosse antes, quando a gente andava cega, não tinha Jesus, tinha todo o dinheiro, eu poderia te dar um apartamento, um carro agora, para você começar a sua nova vida. Mas agora, filha, o que eu posso te dar é essa cesta aqui como um legado. A filha dela virou para ela e falou assim, mãe, a senhora já me deu a melhor coisa que eu precisava na minha vida. A senhora me deu Jesus.
O resto, mãe, a gente trabalha, compra apartamento, a gente compra casa, a gente se vira com o carro. Mas Jesus foi a maior herança que a senhora deixou para mim. E elas estão falando isso no momento de crise. E agora estão quase terminando de quitar todas as dívidas, começaram um novo negócio. E o negócio que eles começaram está crescendo para a glória do Senhor. Mas foram 6 anos de uma transição, entendendo que a gente precisa ser sal, ser luz. E sabe o que eles fazem? Eles estão num bairro lá que tem bastante muçulmano. E eles usam um negócio que eles fazem bolo, várias coisas. Eles usam para evangelizar essas pessoas, com um bom atendimento, com uma boa política da vizinhança. Então a gente precisa se colocar nesse lugar e entregar a coisa mais preciosa que a gente tem para as pessoas, que é o Senhor Jesus. A luz do Senhor Jesus brilha em você. Não esconda, não omita, fale, compartilhe, porque as pessoas que estão ao seu redor precisam. Seja para você orar, acompanhar alguém da igreja, fora da igreja, evangelizar, mas não se esconda, gente, porque os dias são maus e a gente precisa remir o tempo, a gente precisa pregar o evangelho, porque eu não vejo a hora de todos nós estarmos diante do trono, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E eu não vejo a hora da terra toda estar cheia da glória do Senhor. Mas até lá nós todos precisamos trabalhar, a nossa luz precisa brilhar. A gente precisa levantar e dizer: Senhor, conte comigo, eu estou disponível. Eu quero ser usado pelo Senhor para que a obra avance. Eu quero ser usado para ajudar, apoiar os ministérios da igreja. Eu quero ser usado no meu trabalho. Eu quero fazer parte de missões, de projetos. Eu não sei onde o Senhor vai te usar, mas desculpas nós não temos. Porque quando a gente chegar lá adiante do Senhor, você vai dizer o quê? Eu não tinha tempo. Eu estava muito ocupado. Sabe o que é? Não vai ter nenhuma desculpa que a gente dê para o Senhor. Então a gente precisa, decidir ser usado por Deus hoje, onde a gente está plantado. E se você não sabe por onde começar, tenho certeza que aqui na sua igreja tem muitas oportunidades por onde você pode começar. As crianças precisam ouvir do amor do Senhor Jesus. Elas precisam ser incentivadas, encorajadas. Eu estava contando para as meninas ontem que tem a filha de umas meninas do ministério, que ela faz muitas coisinhas de arte bonitas. E na Semana da Criança ela fez uma tiara de docinhos que parecia que ela tinha feito o brigadeiro na panela. E quando a mãe dela mostrou a foto, eu falei: nossa, que lindo, a sua filha faz muito essas coisas. Não, ela não vê importância, porque ninguém se importa com isso. Eu falei: pois deixe comigo. Chegamos sábado na igreja. Eu encontrei a menina e falei: que tiara maravilhosa que você fez. Você sabia que esse é um dom maravilhoso que Deus te deu e que você precisa usar isso para pregar o evangelho, para que outras pessoas conheçam Jesus? Os olhinhos dela assim, regalaram desse tamanho. Ela pulou de alegria porque alguém que não é da família dela reconheceu que Deus deu um dom e um talento para ela. Talvez eu nunca vou ter outras oportunidades de falar grandes coisas para ela, mas isso eu disse. E sempre quando eu encontro com ela, eu falo: e aí? Ela vai no acampamento agora, eu perguntei para ela: e aí? Quais são as fantasias que você vai fazer? Que eu quero ver o que você vai fazer para você vestir no acampamento. Estou aguardando. E ela que faz as fantasias dela. E quando eu ver, eu vou falar: que lindo, que Deus te abençoe, que Deus continue usando a sua vida, seus dons, seus talentos. E às vezes é isso que o Senhor vai nos chamar para fazer na vida de algumas pessoas. E isso vai ser muito importante, vai fazer muita diferença. Então não deixe de ser boca de Deus, de ser usado por Deus, porque você não sabe por onde começar. Eu vou te dar uma dica, e aí eu vou orar para a gente encerrar. Essa irmã aqui perdeu tudo, ela decidiu que ela queria ser minha amiga. E ela falou assim para mim: Carol, a gente pode orar toda terça-feira, tal horário? Eu falei: pode. E foi assim que nós nos tornamos amigos. No começo eu só falava para ela: ora por isso aqui, ora por aquilo ali. Agora eu falo: ai, por favor, ora por isso, está tão difícil. Nós somos amigos. Você não sabe por onde começar? Fale: Deus, eu vou ser intencional, vou falar: minha irmã, meu irmão, eu quero orar por você. Nós aqui como família queremos orar por você e queremos caminhar com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos chama para ser sal da terra, luz do mundo, e que através da luz de Jesus nós possamos brilhar para esse mundo que está escuro. Que o Senhor nos ajude a aproveitar todas as oportunidades, sejam elas pequenas, sejam grandes, para que o Seu nome seja exaltado, para que Ele seja pregado, que nós possamos nos envolver na Tua obra, que esses irmãos aqui possam se envolver na obra que o Senhor está fazendo aqui em Limeira, nessa igreja, que eles se despertem, que se levantem para participar dos ministérios, dos trabalhos, aqueles que o Senhor tem a chamar para missões, para se envolverem
com obras como Gideões e tantas outras, que eles possam se despertar, que eles possam ir, que eles não tenham medo, mas que eles desejem ser usados pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor conduza o seu povo, que o Senhor fortaleça a sua igreja, porque nós aguardamos e ansiamos pelo grande dia em que nós estaremos contigo, nós louvaremos e exaltaremos o seu nome todos juntos. Que o Senhor esteja conosco. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.